6 anos da minha vida. 6 anos de café ruim, sorrisos fabricados e engolindo meu orgulho tão fundo que eu conseguia sentir o gosto dele na sola do sapato. E tudo o que foi preciso para acabar com isso foi uma ligação de um homem de roupão numa sexta-feira 13. Eu gostaria de dizer que fiquei surpreso. Não fiquei. O que eu estava era pronto. Mas deixa eu te levar um pouco para trás, porque essa história não começa em Lisboa. Não começa com a ligação também. Ela começa numa tarde de março, com aquela chuva miúda e teimosa de interior paulista. 2 anos antes de tudo isso, quando eu estava enfiado até o cotovelo numa gaveta de arquivo no 12º andar da Torre Empresarial Bandeirantes, procurando um contrato de fornecedor que a Conceição jurava ter arquivado sob a letra F. E eu jurava que ela tinha arquivado sob qualquer letra que tivesse passado pela cabeça dela naquele dia. Nunca achei o contrato. O que achei foi uma pasta Manila empoeirada, espremida atrás dos outros arquivos. Grossa de documentos que não viam luz do dia desde o governo Collor. A aba dizia Harmon Participações S.A. Contrato Social e Estatuto. Origem 1991. Quase coloquei de volta. Não sei o que me fez sentar e ler. Talvez o tédio. Talvez algo mais velho e mais raivoso do que o tédio. Porque trabalhar para o seu sogro não é só um emprego. É um lembrete diário de exatamente qual é o seu lugar na história de outra pessoa. E Beto Harmon tinha deixado muito claro desde o momento em que a Fernanda me apresentou a ele, 17 anos atrás, num jantar no Jardim Europa, que eu era personagem secundário na dele. Quando a Fernanda nos apresentou, ele me olhou de cima a baixo do jeito que um homem olha para um carro usado que não pediu para testar dirigir. Disse, então você é o que a Fernanda estava escondendo. O que é que você faz mesmo? Falei que era consultor financeiro. Ele acenou com a cabeça como se eu tivesse dito que colecionava tampinhas de garrafa. Esse foi o nosso começo. Nunca melhorou de verdade. Então sim, talvez o que me fez sentar e ler aquele estatuto social fosse 6 anos de ser chamado de campeão por um homem de 76 anos que construiu toda a sua identidade em cima de olhar para baixo das alturas que conseguisse encontrar. Li cada página devagar, do jeito que você lê algo quando sente que sua vida está prestes a mudar e não quer perder uma única palavra. Quase perdi assim mesmo. Estava enterrado na cláusula 14ª, parágrafo 3º, vestido naquela linguagem jurídica projetada para fazer seus olhos deslizarem e seguirem em frente. Mas li 3 vezes. Depois uma 4ª. Na 5ª, já não estava mais lendo. Estava calculando. A cláusula dizia o seguinte: qualquer funcionário da Harmon Participações S.A. que for dispensado sem justa causa documentada, após não menos de 5 anos de serviço ininterrupto, em regime integral, fará jus à compensação em participação societária equivalente a 18% do capital da empresa, avaliado à época da rescisão. Fiquei muito quieto por um longo tempo. Então liguei para o Rodrigo. Repete isso, ele disse. Estávamos no boteco do Zé, na rua Augusta. 2 cervejas. Os últimos clientes tinham ido embora, e o dono limpava copos na outra ponta do balcão com aquele ar de quem é pago para não ouvir nada. Fala de novo, mais devagar dessa vez. Se o Beto me demitir sem justa causa depois de 5 anos seguidos, eu disse, eu fico com 18% da empresa. O Rodrigo me olhou. Você já está lá há 4 anos. 4 anos e 3 meses. Ele pegou a cerveja. Pousou sem beber. Craig, isso não é uma cláusula. Isso é um bilhete premiado. É melhor que bilhete premiado. Bilhete é sorte. Esse aqui eu posso controlar. Como você faz ele te demitir? Nos meus termos, depois do ano 5. O Rodrigo me olhou do jeito que um amigo olha quando não consegue decidir se está vendo um gênio ou um homem tendo um colapso muito calmo. Depois se recostou na cadeira e disse, a Fernanda sabe? Ainda não. Você precisa contar para ela. Ele se inclinou para a frente. Você precisa contar tudo, porque se tem alguém nesse mundo com motivo para querer ver esse velho colocado no lugar dele, é ela. Ele não estava errado. E eu acho que, no fundo, eu já sabia disso. Só precisava ouvir em voz alta.
Tem uma coisa que você precisa entender sobre a Fernanda antes de eu continuar, porque essa história pertence a ela tanto quanto a mim. Fernanda Harmon tem 43 anos. É a pessoa mais inteligente que já conheci na vida. Mais inteligente do que qualquer analista do 12º andar. Mais inteligente do que a doutora Viviane Matos, que foi para a FGV Direito e nunca deixa ninguém esquecer. Mais inteligente do que o próprio Beto, embora ele preferisse engolir vidro a admitir isso. Ela tem os olhos da mãe e o cérebro do pai. E passou a maior parte da sua vida adulta sendo grata por uma dessas coisas e silenciosamente furiosa com a outra. Beto Harmon casou com Lourdes Figueiredo em 1978. Pelos relatos, os primeiros anos foram tranquilos. Mas Beto tinha esse jeito de ir crescendo nas suas piores qualidades conforme ficava mais rico. E quando a Fernanda tinha 12 anos, a casa em Alphaville não era um lugar bom para se estar. Beto não batia. Era controlado demais para isso, preocupado demais com a imagem. O que ele fazia era mais cruel e mais difícil de provar. O tipo de crueldade que vive no tom de voz e no jeito específico que um homem consegue fazer. Uma mulher se sentir um fardo só olhando para ela. Ele falava por cima da Lourdes nos jantares. Corrigia ela na frente dos convidados. A administrava como administrava sua carteira de investimentos, controlando cada gasto, questionando cada decisão, fazendo-a se sentir um passivo que ele generosamente escolhia carregar. A Fernanda viu tudo isso. Cada jantar, cada dispensa, cada momento silencioso em que os ombros da mãe caíam meio centímetro e ela se desculpava da mesa e não voltava por 20 minutos. A Lourdes foi embora quando a Fernanda tinha 19 anos. Fez as malas numa quarta de manhã, enquanto o Beto estava no escritório, dirigiu até a casa da irmã em Campinas e entrou com o divórcio 3 dias depois. A reação do Beto foi se vitimizar em público e ser impiedoso na justiça. O acordo levou 2 anos e custou a Lourdes mais do que deveria, porque Beto tinha advogados, paciência e ausência total de culpa. A Fernanda nunca perdoou de verdade, não do jeito que os pais nos filmes são perdoados no 3º ato, com um discurso e um abraço. O perdão que Beto Harmon recebeu da filha era o perdão funcional, o tipo que te permite sentar do lado de alguém numa mesa de jantar sem pegar o garfo pela razão errada. Ela mantinha a relação porque a Lourdes pediu, e porque a Fernanda entendia que queimar aquela ponte completamente custaria mais a ela do que a ele. Mas nunca esqueceu. E nunca parou de contar. Por isso, quando sentei com ela na nossa mesa da cozinha no Jardim Europa, com os documentos de fundação espalhados entre as xícaras de café, e a conduzi pela cláusula 14ª, parágrafo 3º, ela não sufocou. Não entrou em pânico. Não me perguntou se eu tinha certeza. Leu 3 vezes, mais devagar do que eu tinha lido. Então ergueu os olhos. Ele nunca leu esses documentos, né? Não era uma pergunta. Ele herdou a empresa, eu disse. Herdou tudo. Nunca precisou lutar por nada. Algo cruzou o rosto dela. Não exatamente raiva, mais velho do que raiva. Mais paciente. Ele fez minha mãe se sentir inútil por 20 anos, ela disse baixinho. Fez eu me sentir como se eu tivesse casado mal porque casei com alguém que ele não escolheu. Ele te chama de campeão há 6 anos, Craig. 6 anos. Ela olhou de volta para o documento. O que você precisa de mim? Aqui está o que você precisa entender sobre Beto Harmon. Ele tem 76 anos, construído como um homem que um dia foi fisicamente imponente e nunca atualizou a autoimagem desde então. Tem um cabelo grisalho farto que mantém com a dedicação que a maioria das pessoas reserva para a própria saúde. Um bronzeado permanente de fins de semana na lancha no Guarujá. E o aperto de mão de quem acredita que firmeza comunica dominância. Herdou a Harmon participações do próprio pai, cresceu durante o melhor momento econômico que o país já viveu e tem jantado dessa conquista desde então. Olha para baixo de todo mundo, não ocasionalmente, não situacionalmente, estruturalmente. É um comportamento de sustentação. Ele precisa de alguém abaixo dele como um prédio, precisa de fundação. Me colocou como diretor de operações porque precisava de alguém para culpar quando as coisas desandavam.
Me deu uma sala com vista para o Pinheiros porque a Fernanda exigiu num jantar de família. E ele não pôde dizer não na frente do fantasma da Lourdes, o que significava a ideia do que a Lourdes pensaria, já que ela há muito havia se mudado para Campinas e estava vivendo muito bem sem olhar para trás. Me chamou de um dos bons na festa de fim de ano da empresa, na frente de 42 funcionários, e achou que estava sendo generoso. O homem não fazia ideia do que vivia dentro das suas próprias paredes. O plano exigia duas coisas: paciência e provocação. Eu precisava completar o 6º ano com um histórico documentado imaculado, enquanto me tornava irritante o suficiente para manter o gatilho do Beto aquecido. Não o suficiente para justificar justa causa, só o suficiente para mantê-lo fervendo. A Fernanda chamou de agressão estratégica. Eu chamei de a performance mais exaustiva da minha vida. Durante 2 anos completos, fiz tudo certo no papel e tudo errado no intestino do Beto. Questionei suas decisões nas reuniões de diretoria, educadamente, com dados, o que é de alguma forma pior do que grosseria para um homem como ele. Copiei a doutora Viviane Matos em e-mails que o Beto teria preferido que ficassem informais. Tirei minha hora de almoço completa todos os dias. Parei de rir das histórias de golfe dele. Comecei a chegar exatamente às 9 e sair exatamente às 6, o que no mundo do Beto Harmon era basicamente uma carta de demissão que ele tecnicamente não podia aceitar. Você está diferente ultimamente, Beto me disse uma manhã, girando o café como um homem que assistiu a filmes demais sobre pessoas poderosas. Alguma coisa na cabeça, campeão? Focado nos números, eu disse. Estão ótimos. Ele não gostou dessa resposta. Queria me ver desestabilizado. Eu dei a ele competência. E competência o deixava mais irritado do que qualquer outra coisa que eu pudesse oferecer. O que eu não sabia ainda era que o Henrique Prado, braço direito do Beto, já estava sussurrando no ouvido dele, dizendo que eu tinha ficado confortável demais, que eu estava construindo algo. Fiquei sabendo disso depois pela Conceição, que ouvia tudo e não dizia nada, o que a tornava a pessoa mais poderosa do 12º andar. Então veio a ideia de Lisboa. Foi a Fernanda quem plantou, o que era a única forma que funcionaria. Ela trouxe o assunto num domingo de jantar na casa do Beto, o tipo de casa que tem nome em vez de endereço, num condomínio fechado em Santana de Parnaíba, e fez do jeito que fazia tudo, sem drama, sem telegrafar nada, só jogando no meio da conversa como uma pedra na água parada. O Craig nunca tirou férias de verdade, ela disse, completando o copo d'água. 6 anos, nem um fim de semana longo. Quero que a gente vá a Lisboa. 2 semanas. Bernadette, a segunda esposa do Beto, uma mulher agradável de Ribeirão Preto, que aprendera depressa a não ter opiniões à mesa, pareceu encantada. Que romântico! O Beto estava cortando o frango. 2 semanas é muito tempo para ficar fora. O RH confirmou que ele tem 34 dias de férias vencidas, a Fernanda disse. A Viviane já assinou. Aprovado, né? Ela me olhou. Aprovado, eu disse, e tomei um gole calmo de limonada. O Beto me olhou por cima da mesa. O olhar durou tempo suficiente para comunicar algo que ele não podia dizer em voz alta. Eu sustentei o olhar por tempo suficiente para ser confortável e não longo o suficiente para ser um desafio. Ele voltou para o frango. Bom descanso, disse como se custasse alguma coisa. Custou tudo. Ele só ainda não sabia. Desembarcamos em Lisboa numa sexta-feira, 5 de junho. A Fernanda e eu nos revezamos numa varanda do hotel perto do Tejo, e ela tocou a taça de vinho verde na minha, e disse, Quantos dias? 8, eu disse. Aí ele liga. Tem certeza? O Rodrigo deu 72 horas antes de ele não aguentar mais. Eu dei 8, conheço melhor. Ela sorriu. O sorriso verdadeiro. Aquele que 6 anos de domingos de jantar com o Beto Harmon tinha tornado raro o suficiente para eu contar. No segundo dia, mandei para o Beto uma foto do Mosteiro dos Jerônimos. Legenda. Cidade incrível. Recomendo muito. Sem resposta. No 4º dia, pedi à Conceição que remarcasse 3 reuniões para a semana seguinte, sabendo que a informação viajaria pelo Henrique até o Beto como água encontrando seu nível. No 6º dia,
A Fernanda mandou para a Bernadette um vídeo de um restaurante com vista para o rio. A Bernadette encaminhou para o Beto dentro da hora. Sempre faz. O 8º dia era sexta-feira, 13 de junho. Eu estava na varanda, café na mão, vendo Lisboa acordar, quando meu celular tocou. Olhei para a tela. Depois, pela porta de vidro, para a Fernanda sentada na cama. Ela ergueu os olhos e acenou com a cabeça uma vez. Atendi. Beto, eu disse. O que diabos você pensa que está fazendo? Aquela voz. 30 anos de funcionários tinham murchado sob aquela voz. O Henrique me diz que seu departamento inteiro está no piloto automático. Tenho 3 reuniões com clientes remarcadas sem a minha autorização. E você está aí em Portugal comendo o quê? Pastéis de nata. Deixei ele falar quase até o fim. Beto, não me venha com Beto. Eu sou o presidente desta empresa e a construí do zero. Não tinha, mas aquele não era o momento. E não vou aceitar um... Volta hoje. Você me ouviu? Hoje, ou não precisa voltar. Está dispensado. Não precisamos de alguém que desaparece quando tem trabalho de verdade a fazer. Comportamento de vagabundo, campeão. Sempre soube que você não tinha... Eu ri. Não uma risadinha educada. Uma risada de verdade. Funda, genuína. 6 anos acumulados, subindo de um lugar que o Beto Harmon tinha estado pressionando por muito tempo. Então desliguei. A Fernanda estava na porta. Ele disse? Disse. Tudo. Ela atravessou o quarto, tirou o café da minha mão, bebeu, devolveu. Lá embaixo, o Tejo se movia do jeito que sempre se moveu, devagar, impassível, indiferente aos reinos dos homens pequenos. E agora? Ela disse. Eu olhei para a cidade uma última vez. Lisboa de manhã, dourada e antiga, completamente desinteressada do Beto Harmon, ou do seu reino de 30 anos, ou do que quer que ele estivesse atirando no escritório agora em Santana de Parnaíba. Agora terminamos as férias, eu disse. E depois voltamos e pegamos o que sempre foi nosso. Tínhamos 8 dias pela frente. Nenhum de nós desperdiçou um. Existe um tipo específico de silêncio que aguarda um homem que foi demitido pelo celular em Lisboa e escolheu terminar as férias assim mesmo. Sei disso porque voltei para São Paulo no domingo, 15 de junho. Esse silêncio me encontrou no desembarque, me seguiu até o carro e viajou no banco do passageiro por toda a Anhanguera como um carona que sabia exatamente para onde íamos. A Fernanda dirigiu. Ela sempre dirige quando algo importante está acontecendo. Diz que a mantém calma. Sempre suspeitei que é porque ela gosta de controlar o veículo quando o mundo lá fora está prestes a pegar fogo. Pronto? Ela perguntou, entrando na marginal. Faz 2 anos que estou pronto, não foi isso que você perguntou. Ela me olhou rapidamente. Está? Estou, eu disse. Ela acenou com a cabeça e não disse mais nada, mas o aperto nas mãos sobre o volante afrouxou levemente, e eu notei, e nenhum de nós disse nada sobre isso. Isso é 20 anos de casamento funcionando do jeito que deve funcionar. Não fomos ao escritório naquele dia. Domingo era para desfazer as malas, reorganizar e deixar o Beto Harmon marinando no que quer que tivesse estado cozinhando desde sexta. Aprendi em 6 anos que a coisa mais poderosa que você pode fazer a um homem que precisa de controle é dar a ele silêncio. Sem ligações, sem e-mails, sem rastejo, só nada. E nada para um homem como Beto é absolutamente ensurdecedor. O Rodrigo apareceu naquela noite com uma garrafa de cachaça envelhecida e a energia de um homem que tinha esperado 8 dias para ouvir o relato completo. Me conta tudo, ele disse, instalando-se na minha poltrona como se fosse a dele, o que basicamente era dado às horas acumuladas nela. Começa pela ligação. E eu comecei. Quando cheguei na parte em que eu ri e desliguei, o Rodrigo cobriu o rosto com as 2 mãos e fez um som que ficava no meio caminho entre um gemido e uma prece. Você desligou na cara do Beto Harmon. Desliguei. No meio de uma frase? Tecnicamente logo antes do fim de uma frase. Sim. Ele olhou para a Fernanda. Ele sempre foi assim? 20 anos, ela disse, enchendo o copo. Vai acostumando. O Rodrigo ergueu a cachaça para a cláusula 14ª, parágrafo 3º. Bebemos os 3.
por cerca de 45 minutos, sentados na sala do Jardim Europa, com um ventilador de teto girando devagar e São Paulo fazendo aquela coisa de noite de junho lá fora, tudo pareceu quase fácil demais. Eu não sabia ainda que fácil estava prestes a tirar férias prolongadas. Segunda-feira, 16 de junho. Dia 1 do resto da vida do Beto Harmon, embora ele ainda não soubesse. Vesti meu melhor terno, o grafite que a Fernanda escolheu 3 natais atrás e que o Beto uma vez chamou de um pouco demais para o escritório, e fui ao centro. Estacionei no lugar de sempre no edifício Bandeirantes, peguei o elevador até o 12º andar e atravessei as portas de vidro da Harmon Participações S.A., exatamente às 8h59. A recepção ficou quieta do jeito que um restaurante fica quieto quando alguém entra e todo mundo reconhece, mas ninguém quer ser o primeiro a dizer nada. A Conceição estava na mesa dela, olhou para cima e os olhos dela fizeram 3 coisas em rápida sucessão: alívio, pânico e depois a máscara profissional que ela havia passado 15 anos aperfeiçoando. Bom dia, Conceição. Sr. Johnson, ela disse com cuidado. Não sabia se ia te ver hoje. Por que não ia? Ela abriu a boca, fechou, olhou para o corredor na direção da sala do Beto. O Dr. Harmon convocou uma reunião de diretores para as 9. Perfeito, eu disse. Adoro reunião de diretores. Fui assim mesmo. A sala de reuniões do 12º andar tem uma janela panorâmica que dá para o Pinheiros. Uma vista bonita que ninguém nunca de fato olha, porque o Beto Harmon preenche cada ambiente que entra, do jeito que o tempo preenche uma previsão. Ele estava de pé na cabeceira da mesa quando entrei, óculos de leitura, uma pilha de papéis à frente, parecendo cada um dos seus 76 anos e recusando reconhecer um único deles. O Henrique Prado estava à esquerda. O Paulo, sempre posicionado exatamente uma cadeira mais perto do Beto do que todo mundo, estava à direita. A doutora Ana Cristina Borges, representante do conselho e o único voto que realmente importava no longo prazo, estava na outra ponta, olhando o celular com o desinteresse concentrado de uma mulher que já tinha visto de tudo. A sala tinha 7 pessoas, tinha 8 quando entrei. O Beto ergueu os olhos, e aqui está o que eu quero que você entenda sobre aquele momento. O homem não piscou. 76 anos de autoridade absoluta tinham dado a ele uma expressão que simplesmente não registrava surpresa de forma visível. O que cruzou o rosto dele, em vez disso, foi algo mais lento e mais deliberado. Recalibração. Como um jogador de xadrez que acabou de ver o adversário fazer um movimento que não esperava. E agora decide entre impressionar-se ou irritar-se. Ele escolheu irritar-se. Sempre escolheu irritar-se. Craig, ele disse do jeito que se fala o nome de um cachorro que acabou de morder a coleira. Beto, eu disse, do jeito que se fala o nome de um homem que ainda não sabe que perdeu. Sentei, peguei a garrafa de água no centro da mesa. Servi devagar. Ninguém disse uma palavra. O Henrique Prado olhava para o caderno com a intensidade de um homem tentando comunicar telepaticamente que queria 0 parte no que estava prestes a acontecer. Você foi dispensado, o Beto disse baixinho, o que de alguma forma era pior do que alto. Por telefone, eu disse, enquanto estava de férias aprovadas. Sim? Então. Tomei um gole de água. Isso é bom. Eu gostaria de falar com a Viviane. Silêncio. A doutora Viviane Matos. Eu esclareci como se houvesse várias Vivianes e eu quisesse ser específico. Sua diretora jurídica. Quero uma reunião com ela hoje de manhã. Tenho algumas perguntas sobre minha rescisão. Questões trabalhistas. Coisas de rotina. Eu disse a palavra rotina do jeito que você diria sobre algo que não tinha absolutamente nada de rotineiro. O Beto me olhou por um longo momento. O maxilar estava fazendo aquela coisa, aquele movimento lento de morder que a Fernanda uma vez me contou que ele fazia desde que ela era criança, geralmente logo antes de algo na casa ficar muito alto ou muito frio. Saia do meu prédio, ele disse. Claro, eu disse, levantando e abotoando o paletó. Fala para a Viviane que estarei no bar do Léo. Ela sabe onde fica. Olhei em volta da mesa.
Foi bom ver todo mundo. Doutora Ana Cristina, adoro esse blazer. A doutora Ana Cristina Borges pressionou os lábios firmemente para ocultar algo que poderia ter sido um sorriso. Saí. Atrás de mim ouvi o Beto dizer algo para o Henrique, numa voz como cascalho sob roda. E ouvi o Henrique se remexer, e ouvi a porta abrir e fechar. E fui até o elevador e apertei o botão do térreo, e desci 12 andares com a calma de um homem que esperou 2 anos por uma segunda-feira de manhã. A doutora Viviane Matos ligou às 11h47. Estava na segunda xícara de café no bar do Léo, que tecnicamente ainda não tinha aberto, mas cujo dono, um homem largo chamado Sebastião, que devia um favor ao Rodrigo por uma história que nunca me contaram completa, tinha me deixado sentar no balcão em troca de uma conversa sobre o desempenho do Santos no campeonato. Craig, a Viviane disse. Ela tinha a voz de quem entregou notícias ruins tantas vezes que já se tornaram neutras. Acho que precisamos nos encontrar. Sugeri isso hoje de manhã. Eu sei. Uma pausa. Não aqui, não no escritório. Aquela pausa me disse tudo. A Viviane Matos era a advogada do Beto da mesma forma que um médico é médico de hospital. Empregada lá, lealdades profissionais intactas, mas em última instância, regida por um código que superava o empregador. E algo naquela pausa me disse que ela tinha passado a manhã lendo documentos que não havia lido antes. Especificamente, eu suspeitava o Estatuto Social de 1991. Você foi fazer uma leitura, eu disse. Outra pausa, mais longa. Onde você está? Bar do Léo. Estarei lá a 1. Ela desligou. Olhei para o Sebastião. Tem alguma coisa para comer? São 11 da manhã. Foi uma semana longa. A doutora Viviane Matos chegou a 1 em ponto, que é a única forma que pessoas que foram para a FGV Direito sabem chegar. Tinha 50 anos, era elegante, vestia um blazer cor de tempestade e carregava um fichário de couro que eu tinha absoluta certeza continha uma cópia impressa da cláusula 14ª, parágrafo 3º. Sentou do outro lado de mim. Pediu água. Olhou para a minha cerveja. Não disse nada sobre isso. Você leu? Eu disse. Quando você achou? Ela perguntou. 2 anos atrás. Ela fechou os olhos brevemente. 2 anos. Março. Tarde com chuva. Gaveta de arquivo. 12º andar. Ela abriu o fichário. Lá estava, impressa, sublinhada em amarelo, com anotações à margem na caligrafia cerrada de uma mulher que tomava notas jurídicas antes de alguns dos meus colegas nascerem. Ela virou para eu ler, embora nós dois soubéssemos que eu tinha decorada. Você entende o que está reivindicando? Ela disse. 18% da Harmon Participações S.A. Eu disse, avaliada a preço de mercado, o que, dado a aquisição da Belmont no trimestre passado, coloca a empresa em algum lugar acima de... Eu sei quanto vale. Então você sabe quanto é 18%. Ela me olhou com firmeza. Ele vai brigar. Tem recursos. Tem advogados além de mim. Vai tornar isso feio, longo e caro. Sei disso também. E você está preparado. Eu me inclinei para a frente. Viviane, encontrei essa cláusula há 2 anos. Passei 2 anos construindo um histórico de emprego imaculado. Documentei cada avaliação de desempenho, cada elogio, cada ausência aprovada. Tenho 6 anos de serviço limpo, incontestável, e uma rescisão entregue verbalmente por celular durante uma ligação internacional sem justa causa documentada, para um funcionário em férias aprovadas. Eu me recostei. Não estou apenas preparado. Já fiz as malas e estou esperando do lado da porta. A Viviane me olhou por um longo momento. Depois olhou para a cláusula sublinhada. Depois fez algo que eu não esperava dela. A mesma mulher que eu havia visto manter a face de pedra durante uma disputa de fusão que fez 3 homens chorarem. Ela soltou o ar devagar, longo, como se estivesse segurando aquilo há algum tempo. Ele te demitiu enquanto você estava em Lisboa, ela disse. Não era pergunta, mas como se estivesse registrando num cartório invisível. Sexta-feira 13, eu disse. 8º dia de férias aprovadas de 2 semanas.
Porque mandei uma foto dos Jerônimos e não me arrastei rápido o suficiente. Algo cruzou o rosto da Viviane. Algo que não tinha nada a ver com direito. Ele chamou minha assistente de passivo financeiro. Ela disse baixinho, quase para si mesma. Durante a disputa da conta Pereira na frente da equipe inteira. Ela olhou para cima. Trabalho para esse homem há 11 anos. Eu não disse nada. Só deixei isso pousar. Ela fechou o fichário. Endireitou sobre o balcão com as duas mãos. Você vai precisar de um advogado externo. Não posso te representar. Conflito óbvio. Mas sei quem você deve chamar. Ela tirou um cartão do bolso interno do fichário e deslizou na minha direção. Ela é boa. Melhor do que boa. E vai absolutamente amar esse caso. Peguei o cartão. Olhei. Uma última coisa, a Viviane disse, levantando, recompondo sua forma profissional. O conselho se reúne na quinta-feira, sessão trimestral regular. A doutora Ana Cristina Borges coordena o comitê de governança. Ela sustentou meu olhar por exatamente 1 segundo a mais do necessário. A presença é aberta a qualquer detentor ativo de participação societária. Então, pegou a água, tomou um gole, pousou o copo e saiu. Olhei para o cartão por um longo momento. Então liguei para a Fernanda. Está se movendo, eu disse quando ela atendeu. Rápido. Olhei para o cartão na mão, depois pela janela para o Pinheiros. Marrom e lento e mais velho do que cada problema que o Beto Harmon tinha criado. Mais rápido do que ele vai conseguir acompanhar, eu disse. Do outro lado da linha, minha mulher de 43 anos, que tinha visto o pai desmontar a mãe um jantar por vez, que tinha passado 20 anos mantendo um relacionamento com um homem que havia como acessório do seu legado, que tinha lido a cláusula 14ª, parágrafo 3º, e sentido algo mudar permanentemente dentro dela. Riu. De verdade mesmo. E em algum lugar do outro lado da cidade, num escritório de canto no 12º andar do edifício Bandeirantes, eu estava disposto a apostar que o maxilar do Beto Harmon estava moendo de novo. Bem, que moesse. A quinta-feira estava há 4 dias, e eu tinha uma reunião de conselho para preparar. 6 anos de campeão. 6 anos de café ruim, gratidão manufaturada e engolindo coisas que deveriam ter sido ditas em voz alta em salas cheias de gente. 6 anos de ver um homem de 76 anos administrar seu reino como se Deus tivesse pessoalmente chancelado o cargo. A quinta-feira chegou como sempre chega, sem cerimônia, completamente indiferente ao fato de que tudo estava prestes a mudar. Acordei às 5h30. Tomei banho, vesti e estava de pé na cozinha no terno grafite, enquanto São Paulo fazia sua coisa lenta e úmida de manhã pela janela. A Fernanda desceu às 6, me viu de pé ali e não disse bom dia. Só foi ao armário, tirou 2 xícaras e serviu. Hoje, ela disse. Não era pergunta. Hoje, eu disse. Tomamos café em silêncio. Foi o momento mais casado que já vivemos em 20 anos juntos, o que é dizer algo considerável. Cheguei às 8h40 com minha advogada externa, Tora Patrícia Rego, indicada pela Viviane, 52 anos, 36 vitórias em 41 causas, e o tipo de mulher que entra numa sala como se já tivesse lido o final. Pegamos o elevador para o 12º andar. A Conceição olhou para cima, nos viu e alcançou o telefone. Não precisa, eu disse. A gente já sabe o caminho. O Beto estava na cabeceira da mesa de reuniões. Henrique à esquerda, Paulo à direita, a doutora Ana Cristina Borges na outra ponta, com um bloco de notas e óculos de leitura, com a paciência de alguém que estava esperando essa reunião específica há mais tempo do que havia admitido a qualquer pessoa. A doutora Patrícia distribuiu 12 cópias encadernadas da cláusula 14ª, parágrafo 3º. Sem cerimônia ou preâmbulo. A sala leu. A sala ficou quieta. O maxilar do Beto começou a morder. Isso é uma manobra, ele disse. É uma cláusula, Dr. Harmon. A doutora Patrícia disse isso no tom de uma professora corrigindo uma criança que genuinamente sabe mais. Uma cláusula juridicamente vinculante no seu próprio estatuto social. O Sr. Johnson foi dispensado sem justa causa documentada, após 6 anos e 4 dias de serviço integral contínuo.
O limite era 5 anos. A matemática não é complicada. Quero a Viviane aqui. A porta se abriu. A doutora Viviane Matos entrou e sentou exatamente no meio da mesa. Não do lado do Beto. Não do meu. O que disse tudo à sala. Diz que não tem validade, o Beto ordenou. A Viviane ergueu os olhos do fichário. A cláusula é válida. Passei 3 dias tentando encontrar uma forma de te dizer o contrário, e não encontrei. Ela disse isso do jeito que médicos entregam notícias difíceis. Limpo, final. Lamento. Algo cruzou o rosto do Beto que eu nunca havia visto em 6 anos. A expressão específica de um homem que acabou de ficar sem espaço. Ele se virou para mim e cometeu o erro que homens como ele sempre cometem quando as paredes se fecham. Foi pessoal. Você nunca pertenceu aqui, ele disse. Baixo, controlado. A voz que tinha feito a Lourdes se desculpar de mesas de jantar por 20 anos. Dei a você um emprego porque minha filha pediu. Você foi um passageiro desde o primeiro dia, um passageiro bem vestido e ingrato, e quer ficar aqui reivindicando 18% de algo que você não teve absolutamente nada a ver com construir. Pai, todas as cabeças se viraram. A Fernanda estava no fundo da sala. Tinha estado lá durante toda a reunião, sentada quieta num canto onde todos tinham assumido que era uma das assessoras da doutora Patrícia. Ela se levantou, ajeitou o blazer e caminhou até o centro da sala com a deliberação tranquila de uma mulher que havia esperado 43 anos para chegar a esse exato momento. O rosto do Beto fez algo complicado. Eu te vi fazer minha mãe se desculpar da mesa. Ela disse, quieta, parada. Todo domingo por 7 anos. Ela voltava 20 minutos depois com os olhos brilhando demais. E você continuava falando como se ela não importasse o suficiente para pausar uma frase. Ela parou a 1,5 metros dele. Eu vi ela fazer as malas e dirigir até Campinas, porque ficar tinha se tornado algo que ela fisicamente não conseguia mais fazer. E você passou 2 anos na justiça punindo ela por isso. Ela olhou para o pai, do jeito que você olha para algo que finalmente decidiu largar. Você deu ao Craig esse emprego por pena, e o chamou de campeão por 6 anos, e disse para uma sala cheia de gente que ele era um dos bons como se ele precisasse da sua validação para existir. A voz dela nunca subiu. Essa era a parte devastadora. Você construiu essa empresa com o dinheiro do seu pai e a dignidade dos seus funcionários, e hoje ela te custou tudo, porque você demitiu seu genro de Lisboa numa sexta-feira 13, porque uma foto dos Jerônimos machucou o seu ego. Ela fez uma pausa. Te amo porque você é meu pai. Nunca me orgulhei uma vez de quem você é. Ela voltou para o lugar. A doutora Ana Cristina Borges pigarreou. Todos a favor de reconhecer o direito do Sr. Johnson à participação societária sob a cláusula 14ª, parágrafo 3º? 7 mãos. O Beto ficou sentado em silêncio. Não importava. Ele já tinha terminado. O resto aconteceu do jeito que consequências reais sempre acontecem. Não num único momento, mas em peso acumulado. A Conceição entrou no escritório da doutora Patrícia na manhã de sexta-feira com uma pasta manila de 4 anos que fez a advogada ficar muito quieta. Até o fim daquela semana, 11 ex-funcionários tinham se manifestado. Rescisão indireta, assédio moral, uma reclamação de discriminação que estava esperando 14 meses por exatamente esse tipo de momentum. Cada caso individual. Juntos, uma demolição. As contas jurídicas do Beto se acumulavam diariamente. Seus advogados pararam de suavizar a aritmética. O conselho o afastou na quinta-feira seguinte. Ele resistiu a vender sua participação por 2 semanas. A resistência de um homem que sabe que vender significa admitir. Depois parou de resistir, porque orgulho é caro e ele finalmente havia feito as contas. Vendeu para a doutora Ana Cristina Borges num sábado tranquilo, sem cerimônia, sem foto no corredor. Apenas uma assinatura num documento num prédio que já havia seguido em frente antes mesmo de ele se levantar para ir embora. Eu vendi meus 18% para a doutora Ana Cristina 2 semanas depois.
O Rodrigo me perguntou por quê. 3 vezes em volume crescente. Dei a ele a mesma resposta cada vez. Eu nunca quis a empresa. Eu quis a cláusula. Quis que um homem que passou a vida fazendo as pessoas se sentirem pequenas finalmente sentasse no nível de todos que ele olhava de cima. Isso aconteceu. O resto é burocracia. O número que a Ana Cristina pagou era mais do que suficiente. Mais do que suficiente para ir embora. A Fernanda e eu sentamos na mesa da cozinha do Jardim Europa uma última vez. Mesma mesa, mesmas xícaras. A mesa onde 2 anos antes eu havia espalhado aqueles documentos e mudado tudo. Onde? Ela disse. Em algum lugar que não conhece o nome dele, eu disse. Ela olhou pela janela para as mangueiras e a luz dourada de fim de tarde. Então pousou a xícara. Vou começar a fazer as malas, ela disse. Saímos em agosto. A Lourdes ouviu a história completa da Fernanda pelo telefone. Quando a Fernanda terminou, a mãe ficou quieta por um momento. Depois disse com a calma de uma mulher que havia ganho cada sílaba daquilo. Eu sempre soube que esse homem ia ficar sem gente disposta a ser pequena por ele. Depois perguntou se a Fernanda queria passar um fim de semana longo em Campinas. A Fernanda disse sim antes de ela terminar a frase. O Rodrigo ligava todo domingo onde quer que nós estivéssemos. Uma noite, meses depois de termos ido embora, ele perguntou se eu sentia falta. Pensei no 12º andar, no terno grafite, na gaveta de arquivo, numa tarde de março que iniciou tudo. Nem um pouco, eu disse. Tem homens que passam a vida toda construindo reinos. O Beto Harmon construiu um por 30 anos e o perdeu numa quinta-feira de julho, porque chamou o genro de vagabundo de Lisboa e não conseguiu terminar a frase antes de a linha cair. 6 anos de campeão, uma cláusula, um homem paciente e uma mulher que tinha contado os pontos desde os 12 anos e não havia perdido a conta uma vez sequer.